Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 14, nos diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Assentem-se, meus irmãos. Capítulo 16, ele traz o tema da ressurreição de nosso Senhor. Esse é o aspecto mais importante, não só dessa passagem que nós acabamos de ler, mas é o aspecto mais importante do texto que se estende até o final do versículo 20. Na verdade, aqui nós estamos diante da grande manifestação da autoridade de Jesus Cristo e da própria filiação divina de Jesus Cristo. A declaração feita pelo evangelista lá no primeiro capítulo e no seu primeiro versículo, de que o conteúdo de sua obra seria sobre Jesus, o Filho de Deus, que de certo modo é ecoado também pelo centurião que assiste à morte de Jesus Cristo, que está diante da cruz, e que chega à conclusão de que, de fato, aquele homem que estava morto agora era o Filho de Deus, chega aqui no capítulo 16 ao seu ápice. Ou seja, o capítulo 16 ele demonstra a veracidade da afirmação de João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, e também do centurião responsável pelo destacamento que matou Jesus. A ressurreição, o tema da ressurreição, é de fato o tema mais glorioso dos evangelhos. Mais até do que o próprio nascimento de Jesus. A nossa cultura cristã valoriza por demais o Natal, não é verdade? As nossas famílias se reúnem em torno de uma mesa bem posta, com alguma comida, com alguma bebida, com trocas de presentes, mas de fato não é o Natal a festa mais importante da fé cristã. A festa mais importante que nós deveríamos celebrar ao redor da comida, da bebida, da satisfação, é a ressurreição de Cristo, é a Páscoa. Porque este evento, sobre o qual nós acabamos de ler, é de fato o evento mais importante
da fé cristã. E por que eu digo isso? Porque a manjedoura não seria suficiente para salvar pecadores. A cruz é suficiente. Na manjedoura, o Cristo não morreu ainda. Ele apenas nasceu. Mas na cruz, ele não apenas nasceu, ele também morreu. Por isso que a Páscoa deveria ser a festa mais importante das famílias cristãs. A festa mais importante da igreja, porque ela celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Celebra a nossa vida, celebra a nossa redenção, celebra a nossa salvação. Então é preciso um reajuste do foco. Nós precisamos reajustar o nosso foco com relação a este ponto. Bom, o capítulo 15 encerra citando exatamente Maria Madalena, Maria, mãe de José, que haviam visto onde o corpo de Jesus havia sido colocado. E o capítulo 16 começa com elas novamente. O sábado se encerra, lembrando que, na perspectiva judaica, a contagem do dia era e é completamente distinta da contagem do nosso dia. Nós contamos de meia-noite a praticamente meia-noite. O judeu, ele contava a partir do pôr do sol a pôr do sol. O fato é que quando o texto diz que o sábado termina, para nós ele não teria terminado ainda. Porque o sábado termina com o pôr do sol no sábado à tarde. O sábado à noite, embora para nós seja sábado, para o judeu já é domingo. Então, quando o texto diz que termina o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O que dá-nos a ideia é que isso foi no sábado à noite. No sábado à noite, que já é domingo, o sábado já terminou para o judeu. Essas mulheres saem, vão ao comércio para comprar especiarias aromáticas. E você pode estranhar um pouco esse fato de elas saírem no sábado à noite, num dia à noite, para comprar especiarias. Mas considerem a estrutura judaica. Tudo fechava no pôr do sol de sexta-feira, que iniciava o sábado. Era necessário que as famílias comprassem algumas coisas exatamente para a dinâmica do que teriam pela frente, até porque no dia seguinte as pessoas iriam trabalhar. O domingo deles era dia de trabalho. Eles iam para a rua trabalhar, eles iam para os campos trabalhar, eles iam para os comércios trabalhar. Domingo não era dia de descanso para o judeu. Domingo era dia de trabalho. O dia de descanso tinha sido o dia anterior, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Agora à noite parece que o comércio abre, sobretudo ali nas imediações do templo, onde haviam muitas lojas, muito comércio. E aí o texto diz que quando termina o sábado, ou seja, quando o sol se põe, essas mulheres compram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Elas vão ao comércio para comprar algo de maneira a ungir o corpo de Jesus, a prestar agora a sua homenagem a Jesus. Lembrando que a unção que tinha sido feita anteriormente não foi por elas, foi por José de Arimateia e também por Nicodemos. Agora elas, como discípulos de Jesus Cristo, querem ungir o corpo de Jesus. E é muito interessante porque, apesar do anúncio feito por Jesus, parece que os discípulos não esperavam pela sua ressurreição. Porque se você para pensar que elas vão ao comércio para comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus, e depois vai inclusive afirmar a preocupação delas sobre quem rolaria a pedra para que elas pudessem adentrar o sepulcro, demonstra que não havia uma expectativa da ressurreição. Elas não estavam esperando a ressurreição, e muito provavelmente o estado dos discípulos de lamento e choro, conforme o verso de número 10 nos diz, demonstram que eles não esperavam a ressurreição, apesar dos avisos,
Apesar de alguns avisos que Jesus Cristo tinha feito, eles não esperavam a ressurreição. Parece que eles não haviam acordado para o fato de que o próprio Cristo havia afirmado de que ele ressuscitaria. Por isso elas têm um programa, elas têm um plano, e elas querem levar este plano adiante, que é honrar aquele que durante tanto tempo lhes ensinara a palavra do Senhor. E aí então observe que o autor, ele deixa de falar agora com ênfase no sábado, no término do sábado, e no verso 2 ele vai dizer que no primeiro dia da semana, e aí já é obviamente uma designação do domingo. O primeiro dia de semana, dia de trabalho. Provavelmente, inclusive, elas teriam que trabalhar também. Talvez elas tivessem ocupações que deveriam cumprir naquele dia. Por isso, no primeiro dia da semana, bem cedo, antes talvez da dinâmica do trabalho. E a ideia aqui, meus irmãos, deste bem cedo foi antes do nascer do sol. Era fim de madrugada. Essas mulheres então, elas saem bem cedo ao nascer do sol e se dirigem ao sepulcro. Mas elas têm um problema. Elas têm uma dificuldade, que era: quem poderia remover a pedra para que elas entrassem no sepulcro? Mais uma evidência de que elas não esperavam a ressurreição. Para vocês terem uma ideia, os sepulcros no local em que Jesus ficou, e que foi um sepulcro novo, eles não eram sepulcros como os nossos, como gavetas ou na terra. Eram, na verdade, como uma espécie de caverna, de pequena caverna, que era preparada em pedras, e na boca, na entrada da caverna, geralmente tinha uma porta baixa, que a pessoa precisava se curvar, e uma pedra era rolada e colocada na entrada, e chegava-se a ter entre 1,20 m e 1,80 m de diâmetro para fechar. Não era uma coisa leve, era uma pedra pesada que era rolada. E aí, obviamente, que elas estão preocupadas, porque nós estamos falando de muito peso. Elas três não conseguiriam rolar a pedra, e elas estão preocupadas, inquietas: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Mais uma evidência de que não havia uma expectativa da ressurreição de nosso Senhor. Mas de repente elas são apanhadas de surpresa, porque aquilo que era a inquietação delas, aparentemente está resolvido, a pedra não está lá. Mas agora há um outro problema: se a pedra não está lá, o que de fato aconteceu? Quem teria acessado o sepulcro de Jesus? Até porque, meus irmãos, no sábado judeu, que foi lá, no momento um pouco antes de Jesus ser sepultado, até o pôr do sol de sábado, nenhum judeu ousaria ter contato com o morto. Principalmente porque eram celebrações de Páscoa, que duravam uma semana inteira. Então, a festa da Páscoa ainda estaria em andamento aqui. E de acordo com a lei, eles se tornariam impuros se tivessem contato com o morto, se tocassem o morto. Quem ousaria, como um judeu, lembrando que ali maciçamente são judeus, quem ousaria ir ao sepulcro, rolar a pedra e ter contato com o morto num sábado? Quem teria feito isso na noite de sábado ou na madrugada de sábado para domingo? Há uma inquietação da parte delas, há alguma coisa que não está resolvida. Um problema é solucionado, mas um outro problema surge. O problema de quem rolaria a pedra está solucionado, mas surge o problema do que aconteceu. O que ocorreu? E, meus irmãos, quando elas entram no sepulcro, elas são expostas a algo espetacular.
algo grandioso. Elas entram, elas vão verificar, e quando entram no sepulcro, elas veem um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Os outros evangelistas, Mateus, Lucas, o próprio João, oferecem detalhes maiores do que o apresentado por João Marcos neste evangelho. O fato é que elas estão agora diante de um mensageiro do Senhor. Elas estão diante de alguém com vestes reluzentes. E não poderia ser diferente. Elas ficam amedrontadas diante da cena. E diante do medo, o mensageiro do Senhor, o anjo do Senhor, apenas diz: não tenham medo. Mas como é que você consegue controlar isso? Como é que você consegue controlar essa ebulição de sentimentos e de sensações? Talvez se fosse alguns de nós teríamos entrado em pânico, estaríamos chorando. Outros, quem sabe, bateria, o olho esbugalharia, sairia correndo. As nossas atitudes poderiam ser as mais diversas possíveis. Elas estão amedrontadas. E a palavra do mensageiro do Senhor é: não tenham medo. E em sequência, o evangelho lhes é anunciado. Observem as palavras: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ele ressuscitou. O que é isso senão, meus irmãos, a mensagem do Evangelho? E é bem interessante porque Jesus pregou aos seus discípulos o Evangelho. Jesus lhes ensinou o Evangelho. Mas agora havia um desdobramento do Evangelho ensinado por Jesus, até sinalizado por Jesus, que eles não haviam aprendido. E a prova de que eles não haviam aprendido está no fato de que elas não aguardavam a ressurreição. Agora o tema da ressurreição é incorporado ao Evangelho. E agora este anjo, este mensageiro do Senhor, prega àquelas mulheres o Evangelho. E qual é o teor do Evangelho? Qual é o eixo do Evangelho? Qual é a verdade do Evangelho? Ele ressuscitou. Mas é bem interessante que aqui há um problema de tradução. O texto aqui está na voz ativa, sendo Jesus o responsável pela sua própria ressurreição. Mas não é assim que está no texto original. No texto original diz-se: ele foi ressuscitado. Ele é passivo neste aspecto, atribuindo ao Pai o poder que o ressuscitou. O Pai, com o seu poder, ressuscitou o Filho. É isso que está escrito, apesar das nossas Bíblias não trazerem como deveria. As traduções não trazem como deveria. Está na voz passiva. Cristo é alvo da ação divina, da ação do Pai. E isso inclusive vai ser dito posteriormente pelos apóstolos, falando que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que nos regenera, é o poder que nos salva, proveniente do Pai. Então aqui ele diz, na verdade, ele foi ressuscitado e não ele ressuscitou. Bom, no final das contas ele de fato ressuscitou, mas ao dizer ele foi ressuscitado, aponta para o fato que é Deus Pai o agente da ressurreição do Filho. Esse é um ponto. Ele ressuscitou. Esta é a mensagem do Evangelho. E a igreja primitiva entendeu esta verdade como sendo a mensagem do Evangelho. E de acordo com a igreja primitiva, a mensagem ela se desdobrava em dois aspectos, meus irmãos, para que você entenda onde é que está a ressurreição neste ponto total.
em dois aspectos. Havia o ensino e a proclamação. O ensino era o didaquê, que a gente conhece muito mais como didaquê. Era o ensino voltado para o público que crê em Jesus, para o público que confia em Jesus, que é instruído por Jesus, os salvos. Aos salvos é concedido o didaquê, o ensino, a doutrina. Mas para aqueles que não são salvos, o que é na verdade anunciado, eles vão chamar de querigma, que a gente conhece mais como querigma. O querigma é a proclamação. E qual era o centro da proclamação do querigma? A ressurreição. A igreja primitiva, sempre que proclamava o evangelho aos gentios, sempre que proclamava o evangelho aos judeus que não haviam se submetido a Jesus, eles pregavam, ou ela pregava, a ressurreição. Por isso que nas epístolas, principalmente nas paulinas, nós vamos encontrar uma quantidade razoável de proclamações, de mensagens ligadas à ressurreição. Portanto, o evangelho anunciado pelo anjo, que é o evangelho da igreja, tem como eixo, como centro, a ressurreição, que é o fundamento e a base de toda a nossa esperança. Paulo vai dizer que é porque Cristo ressuscitou que nós podemos confiar que ressuscitaremos também. E se ele não ressurgiu, ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Não faz sentido. Isso aqui é besteira. Vir aqui dominicalmente para cantar, orar e ler a Bíblia, se Cristo não ressuscitou, é vão. É inútil. Não faz sentido. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã. E nós também ressuscitaremos com Ele. O texto segue nos versos 8 e 9 dizendo algumas questões importantes. Mas antes, no verso 7, é dito: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Talvez Pedro não era um discípulo. Não bastaria dizer, diga aos discípulos dele, que já incluiria Pedro. Mas por que Pedro é ressaltado aqui? Bastaria talvez dizer, vão e digam aos discípulos dele. Se Pedro era um discípulo, ele estaria no grupo. Mas observe que o anjo diz, digam aos discípulos dele e a Pedro. Por que Pedro? Por dois motivos. Como é que está Pedro? Você lembra das últimas horas antes da morte de Jesus? Você lembra o que Pedro fez, que Jesus disse que ele faria e fez? Como é que está Pedro? Meus irmãos, Pedro deve estar em frangalhos. Pedro deve estar acabado. Pedro devia estar se sentindo a pior pessoa do mundo. Esse é um motivo. Mas há um outro motivo também. A quem Deus escolheria para conduzir as ovelhas de Israel? Pedro. Você lembra do diálogo de Jesus? Claro, esse diálogo ele é posterior a esse episódio aqui. Quando Jesus encontra-se com Pedro e 3 vezes lhe pergunta: Pedro, tu me amas? E aí ele diz lá 3 vezes: olha, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Ele seria aquele que assumiria a liderança dentro do colégio apostólico e que cuidaria da igreja judia. E a Paulo seria concedida a liderança da igreja gentílica. Por isso ele ressalta Pedro. Diga aos discípulos dele e a Pedro. O que? Ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse.
voltem para Galileia, retornem para Galileia, o período da Páscoa está acabando, vocês vão ter que deixar Jerusalém, voltem para a região de vocês, voltem para a cidade de vocês, e lá, onde tudo começou, Ele vai adiante de vocês, vai encontrá-los lá. Na sequência, o verso 8 e 9, dizem: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. E quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. A gente percebe, portanto, que tanto com Pedro quanto com Maria Madalena, a graça de Jesus, a graça de Deus está em andamento. Há uma graça concedida a Pedro, como há uma graça concedida a Maria Madalena, que são 2 espectros da caminhada do discípulo. Maria Madalena se tornou discípulo de Jesus Cristo após ter demônios expelidos, antes de seguir a Jesus. Portanto, a sua vida era uma vida completamente distorcida e corrompida antes de seguir Jesus. Mas nós temos um Pedro que se corrompeu já estando a serviço de Jesus, seguindo a Jesus. São 2 espectros diferentes. Maria Madalena estava com a vida pervertida, corrompida, antes de seguir Jesus. Não temos nenhuma evidência de que ela tenha se corrompido depois, ou profundamente corrompido depois. Quanto a Pedro, não. Pedro já era um discípulo e ele trai Jesus. Quais são os espectros aqui que devem ser ressaltados? A graça para Maria Madalena e a graça para Pedro. Há o cuidado de Deus para uma Maria Madalena e há o cuidado de Deus para um Pedro. A graça de Deus em andamento. O verso 10 em diante diz: ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Um ponto aqui importante é que no primeiro momento o texto diz que elas ficaram em silêncio, não contaram nada para ninguém. Mas depois, especificamente, o texto diz que Jesus ressuscitou e na madrugada do primeiro dia apareceu primeiramente a Maria Madalena. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado, e eles estavam como? Lamentando e chorando. Havia uma profunda tristeza entre os discípulos de Jesus, uma profunda tristeza entre os discípulos. Mas agora o autor ele vai narrar episódios de incredulidade quanto à mensagem do Evangelho. Por quê? Observem o verso 11. Quando ouviram que Jesus estava vivo, claro, as mulheres chegaram até eles. Num primeiro momento elas temeram e não contaram nada, mas depois foram lá. A Bíblia diz que elas vão correndo num outro evangelho e elas chegam lá e contam para eles. Marcos vai dizer que quando eles ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, no caso Maria Madalena, o que aconteceu? Eles não creram. Observem, meus irmãos, apesar do anúncio feito por Jesus anteriormente que ele ressuscitaria, eles não creram. Eles não estavam debaixo de esperança da ressurreição de Jesus. Não creram. Mas você acha que para por aí? Primeiro chega uma pessoa, uma mulher, que anuncia, eles não creem. Depois Jesus apareceu noutra forma 2 deles, estando eles a caminho do campo. Muito provavelmente, estes 2 são os mesmos que estavam no caminho de Emaús. Lembra do episódio? Quando Jesus encontra-se com eles no caminho, conversa, bate papo, pergunta o que está acontecendo, e aí eles dizem, você talvez seja a única pessoa em Israel que não saiba o que está acontecendo, o que aconteceu com Jesus, você não sabe o que está acontecendo? E aí eles começam a contar, e eles não têm noção, mas aí Jesus começa a lhes abrir o coração com a palavra, e no partir do pão, Jesus se revela a eles, e eles
testemunham o Cristo ressurreto. O que acontece com os dois? Eles tomam o caminho de volta. Eles voltam para Jerusalém, onde eles estão agora. Eles ainda não foram para Galiléia. E aí, diz o texto que eles voltaram, relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. E olha que agora eram duas testemunhas. Um ponto importante, porque a lei afirmava que todo testemunho precisava ter, no mínimo, duas testemunhas. Aqui estão as duas testemunhas. Só que, na verdade, na soma já seriam três. Maria Madalena e os dois discípulos que estavam indo em direção ao campo. Apesar dos testemunhos, eles não creem. Mas aí, verso 14 diz que mais tarde, muito provavelmente ainda no domingo, quando eles estão reunidos ainda no cenáculo, Jesus apareceu aos 11 e enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que ou nos que o tinham visto depois de ressurreto. Jesus então lhes aparece e confirma tanto o testemunho de Maria Madalena quanto o testemunho dos dois discípulos. Meus irmãos, há alguns aspectos que eu quero ressaltar aqui. São detalhes que preciso ressaltar aqui, buscando o fortalecimento de nossa fé e também o fortalecimento de nossa esperança. A nossa esperança em Jesus Cristo. Primeira aplicação que eu quero fazer, isso pensando na realidade dos discípulos, é que Deus não deixa de agir apesar da nossa incredulidade. Deus não deixa de agir apesar da nossa incredulidade. Meus irmãos, a experiência dos discípulos de incredulidade é a nossa experiência. Eu sei que nós somos pessoas que estamos em Cristo. Eu sei que nós somos pessoas que amamos a Jesus. Eu sei que nós somos pessoas interessadas no reino de Deus. Eu sei que nós somos pessoas dispostas a servir o Senhor. Mas eu sei também que na nossa fraqueza, e muitas vezes na nossa incredulidade, nós achamos que Deus não vai agir e Deus não vai cumprir os seus planos, não vai cumprir os seus propósitos. Não é a nossa credulidade que leva a Deus a agir. É a vontade de Deus, que é feita a despeito da minha incredulidade, da sua incredulidade, a despeito da minha dureza de coração e da sua dureza de coração. Meus irmãos, se nós formos sensíveis à dinâmica da nossa vida, nós vamos perceber que por palavras e atitudes, por pensamentos, muitas vezes nós nos comportamos como pessoas incrédulas e com corações duros. Essa é a nossa realidade. E eu não digo estas coisas como que para condenar-nos. Nós somos assim. Mas sabe de uma coisa? Apesar disso, apesar de sermos seres obtusos, de corações enrijecidos,
incrédulos, Deus não deixa de agir. Deus continua com o seu povo. Deus continua guardando o seu povo. Deus continua consolando o seu povo. Deus continua encorajando e confortando o seu povo. Ele faz isso com os discípulos. Ele faz isso com Maria Madalena. Ele faz isso com Pedro. Ele faz isso com os outros discípulos que também abandonaram Jesus. Deus, ele não está confinado a mim e a você. Se nós acharmos que Deus está confinado a mim e a você, nós somos grandes demais e o nosso Deus é pequeno demais. E se Deus é pequeno demais, Ele não é o Deus da verdade, Ele não é o Deus das Escrituras. E aí, consequentemente, nós somos idólatras, porque estamos servindo e curvados diante de um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque o nosso Deus não é pequeno demais. Deus cuida, de fato, do seu povo. Não é a minha fé, não é a sua fé, é o propósito de Deus, é a graça de Deus em andamento. Então isso deve nos encorajar a pensar que a obra do Senhor, ela será feita. Deus cumprirá os seus propósitos. Ele levará sempre adiante os seus planos. Porque Ele é Deus. E nós somos pecadores. Então Deus leva adiante os seus planos, a despeito da minha incredulidade, a despeito da sua incredulidade. Mas esse texto também nos ensina uma segunda coisa, que é a graça operante neste episódio. E ressalto os aspectos aqui que o texto já trouxe à tona. A graça para uma Maria Madalena, mas a graça também para um Pedro, e até para os outros discípulos que abandonaram Jesus na hora que Ele mais precisaria. A graça de Deus, meus irmãos, está em andamento com relação a nós também. A graça de Deus está em andamento com relação às nossas vidas também. Deus, Ele é um Deus abundante em graça e em misericórdia. A despeito das fraquezas humanas, a despeito das inclinações humanas, das inclinações carnais, Deus é gracioso. E hoje pela manhã, hoje quando você acordou, quando eu acordei, Ele fez para conosco algo que é a manifestação da sua graça. Sabe o que Ele fez? Ele renovou para conosco a sua misericórdia. Porque a Escritura diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então, Ele hoje para conosco renovou-nos sua misericórdia. Isso é a graça de Deus em andamento. Um Deus que conhece a nossa mente, que conhece o nosso coração, que sabe das nossas dores, das nossas lutas, e que a priori, a princípio, não abandona os seus filhos, que são trazidos a uma relação de aliança para com Ele. Irmão, seja lá qual for as lutas que eventualmente você tem enfrentado em todas as esferas da sua vida, lutas morais, lutas no âmbito da piedade, do exercício da piedade, ligado à oração, à escritura, à devoção, à meditação, à congregação. Não importam as lutas que vocês têm enfrentado em relação às suas enfermidades físicas. A graça de Deus
está em andamento. Há perdão, há consolo, porque a graça de Deus está em andamento. Há graça para aquele que vai a Jesus. Há graça para aquele que roga o favor e a misericórdia de Jesus. Então, se você precisa disso, minha recomendação é que você vá a Ele, para que Ele conceda graça e também conceda misericórdia. A terceira e última aplicação que eu quero fazer tem a ver com o tema, obviamente, da ressurreição. E de acordo com a garantia apostólica nos escritos de Paulo, para citar apenas Paulo, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ressuscitaremos com Ele. É verdade que, do ponto de vista bíblico, aqueles que estiverem vivos por ocasião da vinda de Jesus não ressuscitarão. Afinal, eles estarão vivos, mas terão seus corpos glorificados na vinda de nosso Senhor. Mas aqueles que morreram e aqueles que morrerem ressuscitarão com Cristo. Na vinda de nosso Senhor, ressuscitarão com Cristo. E, meus irmãos, o evento da ressurreição está mais perto do que você imagina. Aí você coça a cabeça e diz assim: lá vem. Mas deixa eu te dar algumas evidências. Jesus nos permite dizer o dia e a hora? Não, porque nós não sabemos, é verdade? Mas é verdade, conforme a gente viu aqui, que embora nós não saibamos o dia e a hora, Ele deixou sinais que podem ser interpretados. Ah, isso sim. Capítulo 13 de Marcos, se você tem dúvida, pega depois. Vá lá. Não sei se nessa época nós estávamos gravando já o vídeo, mas se não tiver o vídeo, vá lá no áudio do Spotify e ouça a pregação. As pregações do capítulo 13 de Marcos. Jesus é claro em afirmar que o dia e a hora ninguém sabe, e nem Ele sabia. Hoje é diferente. Ele já foi assunto aos céus glorificado, Ele sabe sim. Ele sabe sim. Lá atrás, enquanto aqui entre os homens, Ele não sabia de fato. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele abriu mão de algumas coisas. Mas hoje Ele sabe. Ele disse que nós não poderíamos saber o dia e a hora, mas nós poderíamos ver os sinais. Os sinais. Então deixa eu dar 4 sinais, que não apenas Marcos, mas as cartas de Paulo, as de Pedro e o Apocalipse nos dão. Primeiro sinal, guerras e rumores de guerras. Esse é um primeiro sinal. Você pode alegar assim: pastor, mas guerra e rumor de guerra sempre teve. É verdade, você está certo. Mas não guerras e rumores de guerras no contexto como nós vemos, por exemplo, no Apocalipse. E no Apocalipse, guerras e rumores de guerras ligados aos eventos finais da vinda de nosso Senhor. Embora nós tenhamos na história do século XX 2 grandes guerras mundiais, elas são completamente distintas de guerras posteriores.
incluindo a atual, que talvez vocês estejam acompanhando no Oriente Médio, onde os motivos, diferente da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, são bíblicos. Então essa é a primeira evidência. Segunda evidência, de acordo com o Apocalipse, e também Paulo vai dizer isso em Tessalonicenses, centralidade de poder. Para onde o mundo caminha? Para um poder central. Se você quer, eu disse isso aqui ontem, e aí eu recomendo a leitura de uma obra chamada Cristãos em Babel. Leiam essa obra, dá para vocês ler essa obra numa manhã, leiam essa obra. E essa obra não foi escrita semana passada, não foi escrita ano passado não, ela foi escrita em 1985. 1985, há 36 anos atrás, quando as coisas que nós estamos assistindo não eram realidades. E leia o que ele diz sobre a ciência e a tecnologia como poderes centralizadores. Eu não vou além disso, quero que você leia, se é profético ou não o que ele disse. Inclusive ontem aqui eu abordei essa questão da ciência como Messias da atual geração. A nossa confiança está na ciência. Veja qual é o nosso comportamento em relação à Covid-19, se não é na vacina. Veja se, e aí meus irmãos, eu quero ser muito honesto com você. Você que foi vacinado, você mudou ou não mudou o seu comportamento? Agora você está em paz, não está? Não está mais tranquilo? Está ou não está? Seja sincero consigo mesmo. Ah, porque agora eu tomei a vacina e eu estou mais tranquilo. Isso é confiança na vacina. Isso não é confiança em Deus. É confiança na vacina, é confiança na ciência. Veja, não sou negacionista. Quando chegar a minha hora da vacina, eu não tenho problema de tomar a vacina, mas a nossa confiança não deve estar posta sobre a ciência, porque há um poder centralizador que utiliza da ciência para subjugar os homens. Em nome da ciência, muita coisa está acontecendo neste mundo, e se nós formos obtusos para aquilo que está acontecendo, nós vamos ter problema, nós vamos ser escravos. Não precisamos ser negacionistas. A ciência é uma bênção. A fé cristã foi fundamental para o progresso da ciência. Muitos cientistas foram cristãos e são cristãos. Mas a gente não tem que se curvar diante da ciência porque ela não é o Messias. O Messias é Jesus. A ciência não vai resolver o problema do homem. A ciência não vai prolongar os dias do homem. Irmãos, a ciência não vai prolongar os meus dias e nem os seus. Ou você acha que a ciência pode, de fato, prorrogar em dias e horas e semanas e anos o dia e a hora que Deus determinou para mim e para você? Se você crê que a ciência pode fazer isso, você é um incrédulo. Não é diferente, portanto, dos discípulos que estão aqui. Eu e você partiremos no dia e na hora que Deus determinou. E não vai ser a ciência que vai mudar. Não vai ser. Poder centralizador é a segunda evidência. Terceira evidência, terremotos, catástrofes naturais. Também você vai dizer, pastor, terremotos e catástrofes naturais sempre ocorreram no mundo. Sim, é verdade. Faço um desafio a todos vocês. Procurem sites confiáveis que mapeiam os terremotos durante 20 séculos. Isso é um desafio que eu estou fazendo a vocês. Estou desafiando. Procurem os sites e nós vamos encontrar que do primeiro século até mais ou menos o século XIX, havia uniformidade na quantidade de terremotos em cada século. O século XX, utilizando pelo menos no gráfico que eu vi, que é o gráfico de palito, ele vinha com os palitos bem baixos. Quando chegava no século XX, o salto era considerável. O número de catástrofes naturais no século XX é inigualável em toda a história. Em toda a história. E esse é um sinal. E sabe qual é o quarto sinal? Pandemia. Deixa eu lhe perguntar, a peste negra fez o que está fazendo a Covid-19? Não.
quaisquer outras pestes ao longo da história, fez o que está fazendo a Covid-19? Não. E por que não? Porque há poder centralizador, há a questão da pandemia, que é uma advertência divina de que, meus irmãos, Jesus está às portas. E o meu desejo é que Ele venha mesmo. É que Ele venha logo. Seria espetacular Ele aparecendo nas nuvens, acompanhado dos anjos, ao som da última trombeta, recolhendo dos 4 cantos da terra os seus eleitos, ressuscitando mortos. Ele está às portas. E isso deve ser para nós não um motivo de medo, mas de esperança. Estejamos vivos ou não para assistirmos esse episódio, o fato é que, se morrermos e não assistirmos, nós ressuscitaremos com Ele. Nós ressuscitaremos com Ele. E aí, o que diz a Bíblia? Já não haverá mais dor, já não haverá mais lágrima, porque já não haverá mais choro, já não haverá mais morte, porque as primeiras coisas são passadas, e novas coisas foram feitas. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Essa é a sua esperança? Mas não é a esperança da dúvida. Eu espero que eu ressuscite. É a esperança da certeza de que nós estaremos com Ele. Essa é a nossa esperança? Essa é a nossa expectativa? Os nossos olhos estão postos sobre essas coisas? Pois que esteja. Pois que esteja. Há 2.000 anos atrás, Jesus disse: cedo venho. Sim, venho em breve. Se Cristo disse isso há 2.000 anos atrás, e já se passaram 2.000 anos desde o dito, Ele está ou não está às portas? Ele está. E que Ele venha. Venha ao encontro do seu povo. Venham ao encontro da igreja que é amada por Jesus, que é a noiva de Jesus, para a celebração das bodas do Cordeiro. A quem seja a glória, a honra e também o louvor pelos séculos dos séculos. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus avive em nosso coração a esperança que nos é concedida por Jesus. Não sabemos o dia e a hora, de fato não sabemos, mas os sinais estão dados. Que nos apercebamos dessas coisas e que Cristo seja exaltado. Amém.